Pronto. Então vamos lá. Boa tarde, sejam muito bem-vindas. O Meninas na Ciência agradece a presença de todas. Então, hoje nós vamos fazer um Gurias Partilurgues especial profissões. Vamos começar nos apresentando um pouquinho quem nós somos. Nicole, tu tá com o controle? Nós somos o Meninas na Ciência, um projeto de extensão do Instituto de Física da URGS, criado em 2013. Nós temos o objetivo de atrair as meninas para as carreiras de ciência e tecnologia e estimular mulheres que já escolheram essas carreiras para persistirem e se tornarem agentes no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. A nossa equipe está toda aqui hoje, então temos a Carolina Brito. Não sei, acho que cada uma se apresenta rapidinho. Então eu vou começar por mim, depois as outras vão indo. Eu sou a Catiele, sou estudante de Engenharia de Controle e Automação e bolsista do Meninas desde 2019. Oi, eu sou a Diandra, estudo licenciatura em Física e sou bolsista do Meninas na Ciência desde 2018. Oi, eu sou a Nicole, eu estudo licenciatura em Geografia e eu sou bolsista do Meninas desde este ano. Oi, eu sou a Francine, eu curso Engenharia Elétrica e eu sou, ou era, né, bolsista desde agosto do ano passado. Oi, eu sou a Isadora, eu faço Engenharia Elétrica e sou voluntária do Meninas na Ciência desde esse ano. Eu sou Carolina Brito e sou uma das coordenadoras do Meninas na Ciência. Eu sou a Daniela Pavani e também sou uma das coordenadoras do Meninas na Ciência. Certo. As nossas ações incluem campanhas e pesquisas, como tem ali, oficinas e atividades. E agora, com a pandemia, nós fazemos tudo virtual. Se vocês acompanharem o nosso Instagram, que é @Meninas na Ciência, o site, tem tudo que nós fizemos nesse período e tem as nossas atividades anteriores. Só o resuminho de por que mulheres na ciência. Apenas 30% das estudantes que ingressam na universidade escolhem carreiras relacionadas à STEM, sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Segundo os dados da Unesco, apenas 30% dos cientistas do mundo são mulheres. É uma estimativa. Então, assim como é importante ter diversidade em outras áreas, na ciência também. Ciência hoje em dia é extremamente machista e temos poucas mulheres atuando, principalmente no Brasil. Pode passar? Então, hoje a nossa conversa vai ser com algumas A Catiele caiu? Acredito que sim, gurias. Catiele, tu deu uma congelada aí para nós. Percebi, a minha conexão caiu. Onde eu parei? Até onde vocês ouviram, na verdade. Tu estava começou a apresentar isso. Tá. Você nem chegou a falar o nome da Bruna nem da Beatriz. Tá, então tem a Bruna Arruda, que é engenheira química, mestre em engenharia mecânica e professora do INSPER. A Beatriz, que é engenheira hídrica, mestre em engenharia civil, doutora em engenharia mecânica, professora titular e vice-diretora do IPH da URGS. E a Juliana Vieira, que é engenheira de produção da John Deere. Então, vamos começar. Agora eu vou passar a palavra para a Bruna. Olá, boa tarde a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, é que estava a minha conexão um pouco aqui também. Catiele. É isso, né? Tá. Aqui vocês já podem. Eu sou do interior do Paraná. Caso a gente tenha alguém, né, nos acompanhando que tenha algum tipo de cegueira ou baixa visão, vou fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher negra de 1,60 m, cabelos pretos, estou usando um jaleco cinza escrito em branco professora Bruna, estou usando uma máscara branca e um fone headset e estou com um semblante muito feliz de participar desse evento. Eu nasci em Maringá, no Paraná, e fiz engenharia química
na época, há mais de 20 anos atrás, gente, nossa, há 22 anos atrás eu entrei no vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina, e desde sempre eu gostei da área de exatas, gostava, né, de química, física, matemática, eu sempre muito, né, até esses dias coloquei uma foto minha no Instagram, eu não tinha nem um aninho, eu já estava desmontando o registro da minha casa, né, então essas eram minhas brincadeiras, ficar desmontando as coisas, então eu sempre soube que eu queria algo nesse sentido, né, e há mais de 20 anos atrás, eu sei que muita coisa mudou em relação ao gênero, né? Mas há mais de 20 anos atrás, quando eu optei por fazer engenharia, eu escutava que engenharia não era coisa de menina, né? Então, todo mundo já olhava e falava, nossa, que estranho, né? Ela quer ser engenheira, porque era o normal seriam as mulheres escolherem cursos mais de humanas, né? Mas eu sempre gostei muito de química, então eu optei por fazer engenharia química, né? Para quem eventualmente não sabe, a engenharia química, ela seria uma engenharia de processos, né? A gente tem tudo que a gente trabalha com transformação, a gente tem um processo químico, né? E esse processo necessita de um engenheiro para fazer esses projetos de toda a estrutura, né? Todos os equipamentos que são necessários, todos os instrumentos. Então, eu optei por fazer esse curso de engenharia química. Eu trabalhei como engenheira química por 10 anos na Camargo Correia, né, fazendo projetos de refinarias da Petrobras. Né? Então, o projeto hoje ele passa por engenharia, um grande projeto, né, passa por uma engenharia básica, uma engenharia que a gente detalha esse processo, e depois tem a construção. Então, eu trabalhei em torno de 10 anos cálculos de equipamentos, cálculos de instrumentos da Petrobras, né? E depois trabalhei um pouco também na área ambiental, né? Na recuperação de aterros, né? Para uma empresa do Paraná, de Curitiba. Isso que eu acho mais fascinante da engenharia, né? Porque aí é muito multidisciplinar. As áreas do conhecimento, né? Durante a graduação, por exemplo, eu fiz estágio na área de polímeros, fiz estágio na área de alimentos, depois eu fui trabalhar com refinarias, depois com a parte ambiental, né? E hoje eu trabalho como professora, né? Fiz um mestrado em engenharia mecânica e faço doutorado hoje na Unicamp em engenharia química, né? O mestrado eu fiz na parte de ciências térmicas, né? Como eu sempre gostei muito também de atividade física, eu uni a atividade física com engenharia. Eu fiz um modelo matemático que pudesse descrever a transpiração e troca térmica de um atleta corredor de rua durante a prática de atividade física. Então, eu tive que estudar um pouco de engenharia têxtil também. Eu fiz mestrado na mecânica, mas entender um pouco de ciências térmicas. Então, a engenharia é interessante porque ela acaba sendo, ela tem essa, a gente pode trabalhar com diversas áreas, né, do conhecimento. E eu sempre percebi, né, eu estou contando esse resumo, eu sempre fui uma das poucas mulheres, né, do meu curso. O meu mestrado eu fiz em engenharia mecânica na Estadual de Maringá, fui a primeira mulher mestra em engenharia mecânica da universidade, então eu percebia que não tinham muitas mulheres, né? Então eu acho muito bacana esse evento que vocês estão fazendo até para as meninas entenderem, conhecerem um pouco, né, dos cursos de engenharia e como ela acaba sendo multidisciplinar, porque a tecnologia, a engenharia é para todo mundo, não tem engenharia é coisa de menino ou coisa de menina, a engenharia ela é para todos, né? E então, eu fui, nos últimos 4 anos, eu fui avaliando tudo que eu tinha passado ao longo da minha trajetória, eu via como a questão de gênero, ela pesava bastante no meu trabalho, eu via como era diferente, eu trabalhei na indústria e hoje eu estou na área acadêmica, né, eu via como era diferente na indústria eu dar minha opinião numa reunião,
eu via como que as pessoas chegavam em mim, posso falar com o engenheiro responsável? Então, hoje a gente fala dia do engenheiro, eu já comecei a trabalhar nisso também, me monitorar, né? A gente fala dia do engenheiro, por que não dia da engenheira, né? Então a gente coloca muito numa linguagem masculina, né? Então eu fui percebendo que eu era a única e eu fui eu via que quando eu expressava minha opinião, ninguém levava em consideração, mas quando um homem falava era diferente, as mesmas ideias. Então, tudo isso eu fui entendendo como era preciso trabalhar também nesse sentido, né? Porque hoje, né, a Catiele passou os dados também das mulheres na engenharia, a gente tem menos de 40% de mulheres em todas as engenharias, né? Tem engenharias que têm mais mulheres, né? E outras menos. Mas como é importante a gente trazer essa questão, e diante disso eu vou chegar para falar onde que eu estou trabalhando hoje, para vocês entenderem como é amplo, né? Então, hoje, além de dar aula, eu coordeno um comitê de diversidade. Então, eu comecei como engenheira química, fui para engenheira de processos, engenheira ambiental, e hoje eu, além de professora, fui para a área acadêmica, eu coordeno um comitê de diversidade, equidade e inclusão, né? E esse comitê, ele busca, então eu já estou assumindo uma nova profissão, então isso que é, eu acho fantástico da engenharia, a gente pode trabalhar em diversas áreas do conhecimento, e essa nova profissão que surgiu é questão de 2 anos atrás que as empresas começaram a se preocupar com diversidade e inclusão. Então, é um cargo novo. Então, eu já estou assumir esse cargo, né? Que é um cargo que a gente monitora, a gente avalia, né? Como a gente está atraindo as pessoas, como a gente está acolhendo as pessoas, se o ambiente é seguro, se as pessoas têm que se sentir confortáveis, se sentir representadas no ambiente que elas estão. Isso tanto para a área acadêmica quanto para empresas também, né? Então, hoje eu coordeno esse comitê que visa, né, as pessoas têm que se sentir bem, têm que se sentir acolhidas onde elas trabalham. Então, é uma nova área também, aí eu estou assumindo. Então, assim, isso é para vocês terem uma ideia de como foi, né? Acho que é isso, gente. Acho que deu o tempo ali. Então, essa é a minha trajetória. Certo, obrigada, Bruna. Se vocês tiverem perguntas sobre a fala da convidada, podem ir mandando no chat, que depois, ao final, a gente vai fazer o espaço para responder todas as perguntas. Agora eu passo a palavra para a Beatriz. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite, me senti realmente muito honrada. É um tema que nos interessa a todas e também interessa a todos, né? Não é somente um tema que esteja relacionado às mulheres exclusivamente. E isso, por sorte, a gente está conseguindo, né, mostrar para os nossos colegas. Eu tomei a liberdade de preparar uma pequena apresentação para um pouco para guiar e para ordenar as ideias que fiquem até para mim mesma, né? Que não fique uma ida e volta de repente como eu gostaria. Primeiro vou perguntar se vocês estão vendo minha apresentação, porque Sim, eu não estou vendo. A gente está vendo a tua tela, daí tu tem que abrir o teu PowerPoint ali na parte inferior da tua tela. E eu que estava fazendo. Aqui? Isso, agora sim. Tá, mas aí eu perco vocês, né? Não enxergo. Isso. Tá, perfeito. Então, bom, como eu disse antes, eu super agradecida. Beatriz, mas a gente te enxerga, viu? Então não tem problema. Ah, bom, eu que não me enxergo mesmo. Tá, qualquer coisa, se estiver muito torta, vocês me avisam. Eu queria contar um pouquinho quem sou eu. Eu fiz engenharia hídrica na Faculdade de Engenharia e Ciências Hídricas da Universidade Nacional do Litoral.
em Santa Fé, na Argentina. Na verdade, eu sou de Uruguai, né? Nasci em Montevideo e depois minha família emigrou para a Argentina. E uma coisa que me marcou muito quando eu era pequena é que todos me diziam que, como eu gostava de matemática, eu tinha que ser engenheira. Veja o sentido, né? Se você gosta de matemática, tem que ser engenheira. Não, se você gosta de matemática, tem que ser matemática, né? Não engenheira. Mas naquela época, imaginem, faz muitos anos atrás, se dividia nas carreiras em três, né? Ou você ia para as áreas da engenharia, para a área médica ou para a área de direito. Então, a mim me tocou a engenharia. Fiz mestrado em Porto Alegre, no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, e eu cheguei grávida do meu primeiro filho. Eu cheguei com 5 meses de gravidez para fazer mestrado. Então, a aposta era que eu não ia conseguir fazer mestrado. É óbvio que eu consegui lidar com as duas tarefas, né? E, obviamente, com toda a ajuda do meu companheiro, né, que também estava fazendo mestrado. Depois fiz concurso, entrei na URGS e fui fazer doutorado em mecânica dos fluidos na Universidade Grenoble-Alpes, né? De Grenoble. E aí eu fiquei de propósito, né, grávida de novo, da minha segunda filha. E quando contei para o meu orientador, eu pedi primeiro para ele sentar, porque eu sabia que ia ser um baque. Ele quase caiu da cadeira, ele também não acreditou que eu ia conseguir. E eu consegui, obviamente, terminei meu doutorado, voltei com meu papelzinho embaixo do braço, porque para mim era o desafio mais importante nesse momento, no sentido profissional, obviamente, né? Mas foi uma experiência muito interessante, porque isso provou, pelo menos para mim, que se a gente se organiza, consegue fazer tudo o que se propõe a fazer. Né? Eu faço... dentro da URGS, eu sou professora, né? Como eu disse antes, faz muitos anos. Então, eu faço uma parte das minhas atividades relacionadas com o ensino e eu ministro disciplinas para engenharia hídrica, ambiental, civil e de alimentos atualmente. Eu já dei aula para materiais e para metalúrgica. Também eu dou aula para recursos hídricos, para o pós-graduação de recursos hídricos e saneamento ambiental. Já dei cursos de graduação, complementei cursos de graduação na França, eu dei cursos de pós-graduação no Paraguai. Ou seja, em ensino tem uma carreira bastante, do meu ponto de vista, bastante rica. Eu também faço orientações, né, iniciação científica, orientações de trabalhos de conclusão, mestrado, doutorado, e todos eles dentro da área de mecânica de fluidos, turbulência, hidráulica, corrente de densidade, transporte de sedimentos, vibração induzida por vórtices, vibração induzida por ondas, né? Isso está relacionado com a parte de dispositivos para aproveitamento da energia que tem as ondas do mar em produzir energia elétrica. Tenho trabalhado também com geotecnia, com a parte de cravamento de estacas, projetos relacionados com Petrobras, tenho trabalhado na parte de tratamento de água, ou seja, tenho alguma experiência nesta parte, mas sempre tudo muito relacionado com a área, minha área, que é mecânica de fluidos, e fundamentalmente essa é a minha principal atuação na área do ensino. Eu faço pesquisa, né? Como eu disse antes, não podemos separar, né, todas as orientações no nível que seja da pesquisa. E nossa principal, dentro da pesquisa, um dos nossos principais objetivos é fazer um bom trabalho, primeiro e principal, e segundo, né, mostrar ao mundo, né, o que nós fazemos, como fazemos, e isso se podemos refleti-lo através das publicações. E como todo professor da URGS, né, e de toda a universidade,
nós também fazemos tarefas, né? Temos tarefas de administração. Então, eu já fui coordenadora de pós-graduação, coordenadora da comissão de pesquisa, fui chefe substituta, fui vice-diretora, não estou mais vice-diretora, participei de inúmeras comissões, ainda participo de inúmeras comissões. Tudo isso, né, faz parte do nosso trabalho dentro da universidade. Né? Aquilo de todos temos que carregar o piano. Então, a engenharia serve muito, né, para esta parte de administração, ela é bastante útil. Eu achei interessante trazer alguns números muito rápidos aqui sobre a atuação das mulheres que publicam artigos científicos. Então, um trabalho que vocês podem encontrar, que é da Fiocruz, ele mostra que nos últimos 20 anos, né, cresceu, né, a participação das mulheres nos artigos científicos, né, em 11%, né, e que Brasil e Portugal são os que mais contam com, né, são os países que mais têm autoras em trabalhos científicos. Ademais disso, né, foi realizada vocês podem encontrar no site uma pesquisa que trabalhou com 1.100 cientistas, né, e que fala da queda de produtividade nas mulheres depois que elas se tornam mães. Então, isso também é um problema bastante grave hoje em dia, e a gente precisa, né, tentar resolver, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Também existe, neste trabalho, que é muito interessante, da Elsevier, né, fácil de encontrar, assim, não, se vocês quiserem, tem um e-mail no final e no início da apresentação, e eu posso passar para vocês, tá? Sobre gênero, né, na pesquisa global, e as ideias são sempre as mesmas. Dentre os pesquisadores, mulheres vão para a área biomédica, homens, né, vão para as ciências duras, digamos assim, né? E isso se vê refletido porque nós temos que, nas áreas de ciências duras, né, na maioria dos países em que foi feito esse estudo, né, temos menos de 25% de pesquisadores que são mulheres. Também uma nota interessante é que nas publicações de engenharia, relatórios, artigos, etc., os homens tendem sempre a ser o primeiro autor e ser o autor correspondente, ou seja, aquele autor com o qual você tem que se comunicar se quiser, né, a revista ou os leitores têm que se comunicar se quiserem conversar. Também achei interessante mostrar aqui onde se encontram as pesquisas de engenharia. E vocês podem ver que na União Europeia, estão alcançando a ver aqui meu cursor, na engenharia, as mulheres mais ou menos são 5% e os homens 9%. Em realidade, o que temos que ver é a relação entre esses dois números, né? Ou seja, nós temos o dobro de homens que mulheres, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, né? Até um pouco mais do dobro, né? E no Brasil, tá? Também se mantém esse mais do dobro, só que no Brasil a percentagem de participação, tanto de homens e mulheres em pesquisa na área de engenharia, é inferior a essas outras comunidades que eu estava comentando. Então, esse é um primeiro chamado de atenção que a gente, né, no Brasil, nós temos uma participação inferior em percentagem de pesquisadores. E esse dado aqui eu não achei o dado atualizado, peço desculpas, mas entre 2011 e 2015, né, nós podemos ver que as engenharias, isso aí não tem mudado significativamente, hoje a diferença é um pouco menor, mas nesse período as engenharias tinham uma participação de 30% de mulheres unicamente. E isso, felizmente, está mudando. Nós vamos ver em seguida, né, alguns outros números que vão nos ajudar com isso. Então, veja, eu estou focalizando a mulher engenheira
na universidade, nos centros de pesquisa, mas eu vou falar um pouco agora sobre as carreiras também. Então, vocês devem ter ouvido falar, né, e é dentro deste projeto de Meninas na Ciência, é uma coisa que se discute, é aqueles conceitos de mansplaining, man-interrupting e bioprating, não tenho certeza sobre esta pronúncia aqui, mas são conceitos que eu tenho sofrido, digamos assim, ao longo da minha carreira, e isto, hoje em dia, cada vez que eu observo em minhas colegas mulheres também, que acontece alguma destas atitudes, né, a gente em seguida reclama e em seguida disse, né, para aquela pessoa que está falando conosco, que está cometendo uma, digamos assim, está falando de uma maneira que não é adequada na nossa área. Então, tudo isso para introduzir, né, que ao longo da nossa carreira, a gente encontra muitos problemas. Problemas, por exemplo, do tipo, por que a engenharia é uma carreira somente para homens, né? Existem discriminações? Que tipo de discriminação? Eu tive muitos, ao longo do tempo, né? Eu tive muitas situações em que eu me senti discriminada por ser mulher, né? Por ser uma engenheira mulher. E isso aí tem diminuído, né, um pouco. Veja, né, eu tenho mais de 35 anos de carreira de engenheira. Então, no início era um pouco mais complicado, certo? Principalmente quando entrei na área de atuação dos engenheiros civis, tá? Que eles são dentro das engenharias, um dos que são mais machistas, eu diria, tá? Obviamente com honrosas exceções, mas houve muitos problemas, tá? Houve muitos problemas. Tem diminuído? Sim, tem diminuído. Mas também dependia muito de qual era a engenharia que você estava seguindo nesse momento. Eu fiz engenharia hídrica. Na engenharia hídrica éramos muitas mulheres. Eu tive muitas colegas mulheres, amigas até o dia de hoje, sim, que atuam nas mais diversas áreas. Então, como nós éramos muitas, a discriminação quase não tinha lugar, né? Era muito pequena a discriminação. Por outra parte, eu tinha amigas que faziam engenharia civil, engenharia mecânica ou ainda engenharia química, e elas tinham, sim, uma série de problemas enquanto à discriminação. Eu tive muito poucas alunas mulheres, né, nos primeiros anos de carreira, eram bem poucas, mas elas foram aumentando ao longo do tempo, e eu posso dizer que com as carreiras de engenharia ambiental, engenharia de materiais, engenharia hídrica, o número de alunas cresceu enormemente. Tanto que hoje, na engenharia ambiental, por exemplo, da URGS, mais da metade dos matriculados são mulheres. E ainda nós temos pouquíssimas colegas mulheres dentro, pelo menos, da nossa área. E a pergunta sempre vem, eu tive alunas mulheres, colegas mulheres que eram negras, gente, alunas negras eu tive pouquíssimas, né? Eu acho que não chegou nem a 4, tá? E também a mesma pergunta, né, para as mulheres trans. Eu não tive nenhuma aluna ou nenhuma colega trans, tá? Então, são coisas que não tem cabimento que aconteçam, né? Hoje em dia, a gente não pode mais estar pensando, né, qual é o sexo de uma pessoa, a sua opção sexual ou a sua cor de pele para estar aqui conosco. Também não tive, né, indígenas nas minhas aulas. Então, as coisas mudaram com o tempo. Essa é a grande pergunta, a resposta é sim, mudaram para melhor. E todo aquele que vem com aquela história de que todo o tempo passado foi melhor, ele está contando uma grande mentira, tá? O que
que acontece com nós engenheiras? Bom, o primeiro que a gente tem que ter bem claro é que ser engenheira, o engenheiro, o engenheire, não é uma questão de gênero, né? A engenharia não tem gênero, tá? A atuação, ela é sempre multidisciplinar. Então, como falou Bruna antes, a engenharia é multidisciplinar. A gente precisa, né, ter todo o tempo, ter todas nós aqui presentes, né? E diversas áreas vão estar aqui trabalhando juntas, né? A engenharia não pode trabalhar sozinha. E é claro, né, que nós temos, né, que tratar com esta questão de gênero e a gente tem que ser, né, ter essa abertura, né, e sempre estar indicando que não pode ser uma coisa que vamos deixar passar, né? Então, o que eu vou deixar algumas perguntas, né? O que melhorou na nossa vida como engenheiras? Como devemos atuar? O que podemos fazer, né? Nós precisamos de ajuda? E a resposta é sim, nós precisamos de ajuda. Precisamos de políticas públicas que reconheçam a capacidade das engenheiras. Nós precisamos que as agências de fomento tenham posições adequadas e nós vamos ver que depois de muito tempo, recém agora estamos tendo algumas medidas que nos consideram como mulheres. Vejam aqui, notícia do CNPq de abril de 2021. Né? O CNPq anuncia que vai incluir, tá, o campo licença maternidade no currículo Lattes. Gente, abril de 2021. Aqui tem um evento que é bem interessante, do qual o CNPq participa, né? Então, o CNPq, esse órgão um dos órgãos de fomento à pesquisa que tem no Brasil, que é muito importante porque ele financia projetos, financia bolsas de iniciação científica, bolsas de mestrado, de doutorado, etc. Tá? A URGS tem auxílio creche para alunas. Desde quando? De faz muito pouco tempo, tá? Notícia da CAPES. A CAPES, né, incentiva mulheres na ciência. Em 2020, as pesquisadoras representavam 58% do total de bolsistas de pós-graduação da CAPES. Então, isso aqui é um número super importante para nós. Né? É super importante. Apesar de que a maioria seja nas áreas humanas, ainda, né, nós vemos que precisamos disso aqui. Então, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos hoje, né, um monte de carreiras de engenharia. Um monte. Deixa eu ver. 18 cursos de engenharia temos na URGS, tá? Uma é para você. Ambiental, mecânica, elétrica, cartográfica, computação, hídrica, metalúrgica. Escolha. Tem uma engenharia para você. Não tenha medo de entrar. Nós vamos estar, né, esperando. E para verem como é importante essa participação das mulheres, né, vocês podem ver o seguinte. Na URGS, né, temos que 50% das matrículas da graduação são de mulheres. Na pós-graduação também é 50% e o número de professoras está em torno de 47%. Vejam que interessante, meio a meio. Mas quando a gente vai entrar especificamente nas carreiras mais duras, né, nós vemos, por exemplo, que na Escola de Engenharia, que é responsável pelos cursos de engenharia ambiental, civil, química, etc., só tem 27 mulheres, 27% de mulheres na graduação, 38% na pós e 25% somente de professoras. No meu instituto, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, onde também se ministra o curso de Engenharia Ambiental, né, que é em parceria com a Escola de Engenharia, 51% das matrículas são de mulheres. Na pós-graduação temos 49% de mulheres, mas somente somos 15% de professoras. Então vejam que
à medida, né, que aumentamos da graduação para a pós-graduação, uma das coisas que pode se ver é que, de forma geral, aumenta, né, o número de matrículas, mas ainda temos um déficit enquanto ao número de professoras propriamente dito. Então, dentro dessa carreira, já finalizando, dentro dessa carreira, né, de engenharia, na engenharia, o que você vai estudar na engenharia? Você precisa de ciências básicas, né? Matemática, física, química, biologia, geologia, ciências básicas, sim? Então, muitas vezes as carreiras de engenharia, os alunos se sentem um pouco agobiados porque não tem suficiente aplicação, né? Só que para nós chegarmos ao final da carreira de engenharia, nós precisamos dessas carreiras, dessas ciências básicas, matemática, física, precisamos disso aí. Precisamos de uma série de conhecimentos intermediários, né, específicos de cada carreira, e depois chegamos na parte mais importante, que são as nossas aplicações específicas, né? Em geral, isso acontece a partir, né, do terceiro ano. Mas a isso nós temos que agregar, né, a necessidade de conhecimento de legislação, de administração, de economia. Então, nós temos uma amplitude muito grande de conhecimentos necessários para a carreira de engenharia. Mas isso não significa que ela é maçante, que ela vai ser muito complicada. Ela é um pouco difícil, sim. Imaginem, como dizendo, tem muita coisa para aprender, mas se a gente tem essa capacidade, essa vontade de aprender, aprende. É uma boa carreira, é uma carreira que nós engenheiras em geral, valorizamos muito, tá? Ela é multidisciplinar, repetindo aqui. Nós estamos, como mulheres, ganhando muito espaço, tá? E esse espaço estamos ganhando porque, por nossa capacidade e nossa competência, eu cansei de ouvir, assim, uma mulher engenheira, ela tem que ser muito mais competente que qualquer homem para poder sobressair. Isso também está mudando. Estamos reconhecendo que cada um tem uma forma de ser, e por isso nós vamos, e por isso nós estamos ganhando esse espaço que tanto merecemos e pelo qual nós lutamos. Venha para nós, venha conosco, venha estudar engenharia. A gente precisa de mulheres e mulheres que tenham essa capacidade, tá? E só para completar aqui, nós temos até um Dia Internacional das Mulheres da Engenharia, que a Bruna comentou recém, tá? Que o dia 23 de junho, e que eu, todos os anos, sistematicamente faço lembrar a todos os meus colegas engenheiros. Então, muito obrigada pela atenção, um grande abraço, e fico aqui à disposição para o que vocês precisarem. Todas as perguntas que eu puder responder, estou aqui. Certo, muito obrigada, Beatriz. Agora eu passo a palavra para a Juliana. Pessoal, só me avisem quando vocês estiverem visualizando a tela, ok? Já estamos visualizando. Legal. Bom, pessoal, primeiro, muito obrigada pelo convite, em nome meu e da Sui. Gostei muito do início da Bruna, eu vou fazer o mesmo que ela. Obrigada por ter começado dessa forma também. Então, eu gostaria de dizer, eu me chamo Juliana, eu sou uma mulher branca de 1,80 m, estou vestindo uma blusa preta, toda preta, e estou falando de dentro da minha casa. Estou trabalhando em home office nesse momento, certo? E o convite foi para a gente falar um pouquinho, né, sobre a carreira de engenheiro, e eu venho aqui falar com um olhar um pouquinho mais da carreira na indústria, né? As minhas colegas falaram muito da parte da carreira acadêmica, né, mulher dentro da universidade, dos institutos, da pesquisa. Eu falo um pouquinho da mulher, né, que eu enxergo na indústria. Então, falando um pouquinho sobre mim, né, eu digo que eu sou uma engenheira
por uma sequência de eventos felizes. Eu não nasci com a vocação, quero ser engenheira. Eu acho até que a engenharia nunca, na minha visão, ela não é como medicina, né, que a criança desde pequena, quero ser médica, quero ser professora. Não, engenheira é uma coisa que aconteceu para mim. Eu fui muitas coisas na minha infância, poderia ter sido bailarina, brincava que era astronauta, brincava que era bióloga, jornalista, tudo que vocês imaginarem que podia acontecer de brincadeiras eu fazia, mas eu me lembro de uma coisa que era muito marcante, que eu sempre saía, eu deixava as bonecas e era eu que saía para trabalhar e para resolver os problemas, porque eu sempre era meio que executiva nas brincadeiras. E aí eu venho de uma família, né, pessoal, botando uma foto aqui da minha família, eu venho de uma família que é bastante grande, eu sou uma filha mulher, né, dentro de uma família de 4 irmãos, tenho 2 irmãos bem mais velhos, e aí chega naquele final do ensino fundamental, né, eu só tinha uma certeza, eu não queria estudar na cidade onde eu moro, que é Portão, é uma cidade muito pequena, eu queria sair de Portão para estudar, porque estudar em Portão significava que eu teria que fazer contabilidade, eu não queria fazer contabilidade, e também não queria fazer magistério, porque eu tinha uma cunhada na época que fazia magistério, e ela tinha muitos trabalhos para entregar, e eu não gostava daquilo. Então, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sabia o quê. Foi então que aí o meu irmão falou, mas quem sabe na Liberato, né, um curso técnico, ensino médico, curso técnico é bom para ter emprego depois. Eu, beleza, fui pesquisar isso. Primeiro curso que eu escolhi, segurança do trabalho. Aí eu olhei assim, não poderia fazer segurança do trabalho, porque o que acontecia? Precisava ter o ensino médio completo, era um curso somente técnico. Minha segunda opção, eletrotécnica. Por que eu queria eletrotécnica? O meu irmão mais velho, que me orientou no ensino técnico, ele é eletrotécnico. Então eu pensei, vou fazer o mesmo que ele trabalhou em São Paulo na época. Poxa, imagina, né, a menina de Portão e trabalhar em São Paulo, a minha referência era essa. Aí eu, conversando com ele, ele falou assim, Mana, né, porque em casa o meu nome é Mana, né, não é Juliana, é Mana. Mana, já viu mulher subindo em poste? É verdade, né? Eu nunca tinha visto uma mulher subindo em poste, eu nunca tinha visto uma mulher na rua trabalhando naqueles carros da companhia de energia. Né? Na época era CE, agora é RGE, enfim. Nunca tinha visto. Minha segunda opção, mecânica de precisão. Aí ele, mas mana, tu sabe o que é um torno? Tu quer viver suja de graxa? Aí eu já vi aquela imagem da pessoa de macacão, assim, né, toda suja. Aí eu pensei, não, também não quero isso pra mim. Aí ele, por que tu não faz química, né? Poxa, química é um curso legal pra ti, imagina, depois a gente pode pensar, fazer uma farmácia de manipulação, alguma coisa assim. E eu pensei, não, tudo bem, né? Química é legal. Então, minha primeira escolha não foi uma escolha minha, mas foi uma orientação, até por uma questão de referência de uma pessoa mais velha. E eu fiz o teste de seleção, entrei, fiz química, trabalhei 7 anos na área, não me arrependo, eu sou apaixonada até hoje por química. E ela volta para mim no futuro, tá? Contando a história que ela volta para mim no futuro, mas notem que aqui já tem, né, algumas coisas que a gente pode pegar desses gatilhos das áreas técnicas. Eu tive uma sequência feliz de eventos nesse momento, porque eu me mantive dentro de uma área técnica, né? Eu tinha essa coisa de continuar fazendo alguma coisa na área técnica, mas já teve ali algumas segmentações para o meu perfil, né? Muito associado ao gênero feminino. E aí, né, trabalhei 7 anos na área química. Em 2006, eu apliquei para uma bolsa na Unicinos para fazer engenharia de produção mecânica. E até então eu já fazia, né, tinha feito a faculdade, tinha feito para engenharia de produção. Porque aquela visão, né, que o meu irmão me passou, da pessoa de jaleco, fazendo a titulação, olhando lá o ponto de viragem, aquela coisa toda bonita, ela durou 6 meses de estágio. Eu trabalhei praticamente 7 anos na indústria coreiro-calçadista. Então, basicamente, a minha função era trabalhar com processos, né, para escalar para fulão maior, né, fazer testes de couro, para testar formulações de curtimento de couro, para depois mandar isso para curtumes e fazer todo o processo em bateladas maiores. Trabalhei também com termoplásticos, fazendo contrafortes, coraças, ou seja, componentes para calçado, e por fim uma indústria de adesivos,
Ou seja, a minha história, ela não foi tão assim como ele imaginou, né? Aquela visão da química no laboratório, bonitinha, que ela também é uma coisa que não é muito real no mundo da química, né? A gente está sempre envolvido em umas coisas bem mais pesadas do que o pessoal acha que é naquela figurinha que aparece no curso. E aí, em 2006, eu fiz, então, a migração, porque eu já estava muito ligada à engenharia, à produção, né, aos processos de gestão de fábrica, e achei que era mais sentido eu fazer engenharia de produção. Iniciei, e em 2008 é quando começam alguns outros eventos felizes que aconteceram na minha vida, que foi quando eu migrei da área química para metalmecânica. Então, aqui é a minha primeira equipe que eu trabalhei quase 8 anos na MWM International, que é uma antiga empresa que havia em Canoas, que fazia motores diesel, né? Então, imagina, né? Eu já estava lá no meio da mecânica misturada. Trabalhei numa equipe com a parte também de mapeamento e organização de processos, a parte de gestão da qualidade. Trabalhei até início de 2016, quando a fábrica fechou a unidade em Canoas. Eu não quis aplicar para nenhuma vaga em São Paulo, e ouvindo uma vontade que era sempre, né, que sempre teve comigo, eu comecei então, em 2015, finalizando em 2017, o meu mestrado no PPG 3M da URGS. Eu fiz mestrado em engenharia de minas metalúrgicas e materiais, a minha pesquisa foi dentro da área de biomimética, nada a ver, né, com motores diesel, nesse mundo todo aí que a gente estava trabalhando, mas era algo que eu gostava muito, e voltou a química, né, me ajudou muito quando eu fui fazer a prova de seleção, quando eu comecei a estudar, porque eu tive que me agarrar no Callister e lembrar tudo aquilo que eu tinha aprendido lá no passado e que me acompanhou até hoje. Terminei o mestrado em 2017, voltei para a indústria, aqui também numa equipe de uma empresa fornecedora para a indústria automotiva. Dessa equipe eu trabalhava como, na indústria automotiva a gente chama de APQP, né, que é a gestão de projetos com viés da qualidade para desenvolvimento de novos produtos, novos itens. Então eu trabalhava com isso, fazendo a parte de gerenciamento desses requisitos da qualidade para o projeto. Fiquei 1 ano e meio nessa empresa, até que recebi um convite e aceitei a oportunidade de trabalhar na John Deere, que é a empresa que eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho como engenheira da qualidade de fornecedores. Eu desenvolvo junto com o time da qualidade, de produto e compras, itens hidráulicos para os tratores, né, para todas as nossas plataformas de tratores, pequenos, médios e os grandes tratores que a gente produz. Então, toda essa sequência de eventos felizes, né, era o que é a Juliana hoje, né? A Juliana é uma engenheira, e quando as pessoas me perguntam assim, o que tu faz, o que tu é? Eu sou engenheira, né? Eu não coloco nenhuma sequência uma classificação, porque eu acho que esse termo engenheira me basta e define muito bem quem eu sou. Eu tenho uma mestrado em engenharia, eu tenho uma pós em gestão de projetos, uma outra pós em docência e uma pós em filosofia. Ou seja, eu gosto de coisas variadas. E eu acho que é isso que a Edith e a Bruna trouxeram nas falas dela, que a engenharia ela te abre muito para você gostar de muitas coisas variadas. Você pode estar em vários espaços ao mesmo tempo. Então, isso é uma das coisas que sempre me encantou desde que eu descobri a engenharia como uma profissão, como carreira. E aí as perguntas que vieram, né, para a gente conversar hoje. Sentiu que a condição de gênero dificultou essa trajetória? Eu não diria que dificultou no meu caso, né? Mas ela fez uma curvinha ali de 7 anos da qualidade, da química, né? Porque ali foi uma questão de gênero, né? Foi olhar a profissão mecânica e dizer, isso é uma profissão de menino. Química é uma profissão de menina. Por exemplo, a minha turma de química era em torno de 40 pessoas, eu tinha 5 colegas homens. Né? A turma de mecânica era totalmente contrária, era 40 pessoas, tinha 2 meninas. Eletrotécnica, eletrônica, acho que as meninas que fazem também as engenharias nessas áreas, né, de elétrica, mecatrônica, elas também têm essa disparidade, né, que geralmente é muito mais meninos do que meninas, e a professora Edith trouxe isso também em números pra gente. Então, eu sou um exemplo que esses números eles estão certos. Como é a sua condição de trabalho hoje, né? Eu diria que se a gente olhar as fotos, a gente consegue também pegar um pouquinho, né, desses números que a professora trouxe. Se a gente olhar essa primeira
turma que eu tenho aqui de trabalho, aqui está a Juliana, que é engenheira, aqui está a Luísa, que é estagiária de engenharia, e aqui está a Paula, que é engenheira. O resto, todos meninos. Aqui a gente tem um grupo de pesquisa, um pouquinho parecido com o número que a professora também trouxe. Engenheiro de Minas, meu orientador engenheiro de Minas, 2 professoras também engenheiras químicas. E eu, produção. Essa foto eu acho que ela é super emblemática, porque aqui só tem a Juliana, né? Eu estava até vestida de preto no dia, ficou bem marcado. Mas eu, num time de 20 pessoas, eu era a única mulher na equipe, né? Então, nesse sentido aqui, a gente vê muito aquilo que a professora também trouxe, de mansplaining, interrupting. A gente às vezes precisa falar um pouquinho mais alto, às vezes a gente precisa falar 2, 3 vezes mais. E eu escuto uma brincadeira, mas não foi por mal, era só uma brincadeira, né? Só uma piadinha. Então, tu escuta muito isso aqui. E às vezes tu não quer escutar, às vezes tu não quer levar na brincadeira, às vezes tu também não quer explicar porque aquilo não é uma brincadeira. E aqui a minha última equipe, né? Na verdade não é uma foto muito atualizada, é uma foto de quando eu entrei na equipe. Então aqui a gente já tem a Jéssica, e a Jéssica, ela foi a minha única colega de engenharia preta que eu tive, e na área técnica também, inclusive na época que eu era química. Então eu tô na indústria há quase 20 anos, então eu só fui ter uma colega preta agora, né, nos últimos anos. Aqui tá a Ingrid também, eu aqui no fundo, a Luísa, que é o contato de vocês, e a Marina também. Então, existe sim ainda um pouco acolhimento, né? Porque não dá para dizer que tem um super acolhimento quando tem um time predominantemente masculino, né? Os meninos são legais, mas eles ainda têm aquele machismo estrutural, tá ali ainda. A gente, e eu quero trazer até, eu já falei um pouquinho sobre por que eu gosto muito da carreira, né? Porque ela me possibilitou tudo que eu tenho, toda essa formação que eu tenho hoje, tudo que eu conheço hoje. Mas eu acho que quando eu vim para John Deere, eu comecei a perceber que eu tinha alguns vícios também, de dizer, eu prefiro trabalhar com homens, né? Eu me dou melhor trabalhando com homens. Mas, é claro, eu sempre trabalhei a vida inteira com muitos homens, então eu acabei carregando isso comigo. E eu comecei a perceber esses meus vícios quando eu entrei na John Deere, eu me aproximei da SWI, que é a Sociedade de Mulheres Engenheiras. Eu vou falar um pouquinho dela para vocês, até para mostrar um pouquinho de como ela me ajudou também a enxergar e a me desenvolver em alguns aspectos para me tornar também uma pessoa mais inclusiva. Porque não é o fato de eu ser uma mulher que eu era uma pessoa inclusiva, né, com outras mulheres. E aí o SWI, ele entra nessa história, logo que eu entrei na John Deere, e eu fiquei sabendo que existia o SWI, eu falei, não, eu quero participar, eu nunca tinha visto nada parecido, né, de algo que falasse para mulheres engenheiras. E o SWI é isso, né, ele quer empoderar as mulheres para que as mulheres sejam engenheiras e sejam líderes, né, dentro das suas escolhas profissionais. E buscar isso como uma forma de melhorar a vida delas. A gente sabe que a educação, a gente sabe que o desenvolvimento traz uma melhoria de vida significativa para as pessoas, principalmente para as mulheres. E também para promover ambientes mais inclusivos e mais diversos, né, para que a gente possa ter outras pessoas, uma pluralidade de ideias dentro desses ambientes. E aí, dentro desses objetivos da SWI, trazer excelência profissional, apoiar essas mulheres para elas que se mantenham, para que a gente não veja aqueles números ali que a gente tem uma quantidade grande de meninas que entram, mas não se mantêm na área STEAM, né, não se mantêm dentro de áreas tecnológicas, porque é muito difícil. Tu entra nesse grupo de pessoas que precisam, além de trabalhar, estudar, cuidar de filho, ainda estar em ambientes que não são acolhedores, que não nos apoiam, né, que agora começa a ter políticas, agora as pessoas estão falando em inclusão nesses ambientes, não é uma coisa antiga, é uma coisa extremamente recente. Diversidade e inclusão, e ser reconhecida como uma plataforma global, ou seja, que a gente possa unir mulheres de todos os lugares, para que todas possam trocar experiências, porque unidas a gente é muito mais forte, né? A gente isolada, a gente é fraquinha, mas unidas a gente é muito mais forte. E hoje a gente tem representações em várias
em várias unidades da John Deere, todas as unidades da John Deere têm representações, mas a gente tem muito espaço ainda no Brasil para expandir. Então, eu estou falando hoje pela SUI Porto Alegre e região metropolitana, mas a gente tem parcerias com outras universidades, né, como a Unicinos, a PUC e recentemente com a URGS. Então, a gente está também tentando fazer esse link entre indústria e universidades, para que a gente possa compartilhar e cada vez mais empoderar as mulheres nas áreas de tecnologia. E o que a gente está oferecendo, né? O que a SUI nos oferece dentro dessa comunidade? É um centro que tem disponibilidade para mostrar possíveis carreiras e possíveis oportunidades, tem acesso à plataforma global de profissionais, ou seja, você tem até eventos de mentoria, você consegue conversar com outras pessoas, ver outras realidades, conteúdo, informação, porque isso também é muito importante, democratizar a informação é muito importante. A gente participa de conferências, a gente participa de eventos, a gente tem premiações para mulheres que trabalham e atuam em prol de desenvolvimento de outras mulheres, e inclusive bolsas de estudo são oferecidas dentro do programa da SUI. E nós aqui no Sul, né, alguns projetos que a gente tem, então a gente tem parceria, né, com Meninas na Ciência, que é um projeto que a gente super valoriza, assim, porque ajuda meninas, sei lá, como Julianas, lá no ensino fundamental, entenderem o que significa ser uma mecânica, uma química, o que significa procurar uma área de tecnologia. A gente também traz para as pessoas que estão dentro das empresas, né, para as nossas colegas, palestras e eventos técnicos para mostrar outras possibilidades e para desenvolver essas pessoas, né, para nós nos desenvolvermos. A gente tem um programa também Lego nas escolas, que também funciona dessa forma de desenvolver pessoas já na base do ensino, para que elas tenham outras oportunidades, né, que elas consigam ter um leque maior de escolhas para suas profissões. E a gente também participa de painéis e eventos, trazendo depoimentos, cases, compartilhando conhecimento. E aí eu vou deixar para vocês, então, no finalzinho aqui da minha fala, porque a gente pode conversar depois ali nas perguntas e a gente responde mais, a gente tem um ponto de informações, que é o poasui@sui.org, que é o nosso e-mail. O nosso Instagram, SUI Brasil, que tem notificações, né, informações de todas as nossas unidades e todos os nossos capítulos da SUI, né, todos os centros que a gente tem afiliadas. E o nosso grupo no LinkedIn, né, a gente convida todos vocês a participar e a postarem informações, a gente divulga vagas, né, que às vezes não são importantes para nós. A gente sempre tem uma amiga que está procurando uma oportunidade, então a gente coloca ali a vaga para o pessoal ver áreas em áreas técnicas, conteúdos, eventos. E agora, na outra semana, a gente vai ter dia 20, 21 e 22, a conferência da SUI, é uma conferência anual. Esse ano a gente está falando de conexão, né? Vamos falar de tecnologia, de frameworks ágeis, tem depoimentos de mulheres, CEOs, líderes. É um evento gratuito, né? Então aqui está o link de inscrição, estão todas convidadas para participar. Tá certo? Dito isso, fico aberta a perguntas, pessoal. Certo, muito obrigada, Juliana. Meninas, se vocês quiserem abrir a câmera, sintam-se à vontade, ainda mais que nós estamos num número não muito grande, abrir a câmera, abrir o áudio, fazer perguntas para as convidadas. Eu vou passando as perguntas do chat. Tá, a Sofia tinha perguntado se a SUI Porto Alegre tem Insta, mas aí depois que tu respondeu, ela viu já. A Juliana perguntou: que dica vocês dariam para quem está com dúvidas sobre qual das engenharias cursar? Observação: sou apaixonada por várias. Juliana não, Júlia Weber. Eu posso começar aqui? Sim. Eu acho... a parte boa é que a gente não precisa bater um martelo e decidir um curso que a gente tem que seguir ele até o fim, né? As engenharias, elas têm uma base do primeiro e segundo ano que elas são muito semelhantes, né? Tem algumas variações, mas a grande parte ela é semelhante. Então, você pode começar com uma engenharia
e mudar para outra engenharia, isso não teria problema algum, né? Dá para migrar. E é interessante conversar com pessoas que se formaram nessas engenharias que você tem interesse, né? O que elas estão fazendo, o que elas estão trabalhando, e colher essas informações, essas impressões no mercado de trabalho, e para ajudar na sua escolha. Mas lembrando que uma vez que escolheu, não há problema algum nessa mudança, é tudo muito dinâmico, a nossa vida é dinâmica, profissões novas estão surgindo. Quando eu me formei mais de quase 15 anos atrás, não existia um cargo de gestor de diversidade, eu nunca imaginei trabalhar com isso. A gente tem que estar aberto às novas oportunidades, né? Não sei se a Edith vai complementar. Eu acho também, concordo 100% com o que a Bruna falou. Nada tem uma obrigação, você não tem por que continuar até o final se não gostou. É mais, tem um monte de casos de pessoas que saíram não só de uma engenharia para outra, sino de um curso totalmente diferente para outro. Então você pode ouvir engenheiros que foram fazer, ou seja, estudantes, né, de engenharia que foram fazer música, de estudantes de engenharia que foram fazer medicina, de estudantes de medicina que foram fazer música, então tem uma variedade impressionante. O que eu diria? Como disse a Bruna, é muito dinâmica o nosso trabalho como engenheiros, né? Eu também não sabia que ia terminar na universidade, né, quando eu comecei, né? Apesar de gostar da docência e tudo, eu não sabia que ia terminar. Mas eu perguntaria assim, o que faz aquele profissional naquela engenharia? O que ele faz? Mas aquela ideia de que o mecânico, que nem comentaste, a Juliana comentou, o mecânico está sempre, né? Eu adorava mecânica, mas só de pensar que tinha que estar tudo engraxado, já também não quis saber. E se você vai ver hoje, engenharia mecânica é muito mais ampla do que isso, né? É muitíssimo mais ampla. Então, a ideia de você discutir com outras pessoas é o que melhor vai ajudar a focalizar em uma determinada. E se não gostou, troca. Não tem problema. Não, é exatamente isso. No meu caso, foi... havia menos informação, e eu tô falando, né, quando eu comecei a fazer o curso técnico foi em 1999, né, então em 2003 eu me formei. Essa parte de divulgação, essa parte de comunidades, essa parte de trazer informações, principalmente para o público, né, que se identifica como mulher, ela é muito recente, ela é bastante nova, assim. Então, o que me fez muito também escolher engenharia foi experimentando, foi vendo, olha, fazendo estágio. Então, até hoje tem estagiários na DIR que me perguntam, Juliana, o que tu acha? Assim, tu tem tempo de estágio? Tu tem oportunidade? Faça estágio em todas as áreas que tu conseguir. Experimenta, né? E como a Bruna falou, como a gente falou, você não precisa, não é nada escrito em pedra, né? Você não precisa começar uma faculdade e obrigatoriamente terminar. A boa parte, o bom da engenharia, das diversas engenharias que a gente tem, né, como a gente comentou, são 18 oportunidades, por exemplo, só na URGS, é que a primeira parte ali, os primeiros anos, são matérias muito parecidas, né, tu começa, por exemplo, quando eu comecei a fazer engenharia de produção mecânica, até o 8º semestre eu fazia junto com a engenharia mecânica. No 8º semestre que a gente dividia, o pessoal ia fazer MecFlu e eu ia fazer gestão da qualidade, basicamente isso. Então, experimenta uma, né, te informa, tenta fazer algum voluntariado, algum estágio, conhecer empresas, visitar empresas, fazer mentorias. Isso te ajuda muito a entender um pouco o ambiente, o cenário que tu está inserido. Talvez o mais importante seja saber o que tu não gosta. Exatamente. Eu não gostava de contabilidade, o resto estava tudo valendo. Eu não queria fazer trabalho de magistério também, o resto estava tudo valendo. Mas eu não queria ser engenheira civil, por exemplo. Pois é, o resto estava aberto, né? Eu queria fazer uma engenharia, olha só, como consegui confluir na escola? Eu queria fazer uma engenharia, mas que tivesse a ver com o meio ambiente.
que tivesse a ver com aquele dinamismo do meio ambiente. Aí eu achei engenharia hídrica e me encaixei ali. Sim. Então, tem que aprender a conhecer, a ver esses sinais, assim. É verdade. E eu também, eu estava pensando, eu nunca sonhei em ser professora, gente. Eu era aquela pessoa que tinha seminários, eu já passava mal na noite anterior. Eu falava, nossa, se pudesse, eu, assim, pedir para alguém apresentar, eu pedia, eu passava muito mal. Gente, eu ficava na frente das pessoas, eu me paralisava, aquilo para mim era doloroso demais. Então, eu nunca sonhei com isso, mas chegou um momento da minha vida que eu precisei me expor. Eu precisei falar, né, como eu me sentia, como era ser uma mulher engenheira, como era ser uma mulher negra engenheira, então eu precisei me expor. Então isso foi, eu sou nova até na área acadêmica, sou professora há 5 anos, é bem recente, né. Então eu precisei me expor, então essa exposição eu vi que se eu não falasse, né, eu precisava romper com algumas áreas da minha vida, então eu me dei essa oportunidade. Mas confesso que até hoje ainda dá um friozinho na barriga, viu. Quando é turma Mas isso que eu nova, ia né, comentar ainda agora, dá que em me identifiquei vocês. muito no começo também, eu morria de medo. Cada entrada de curso era um drama, né? Cada entrada de Nossa, aula. entrou turma E nova na depois até segunda, acostuma, mas mesmo assim. começa um semestre novo, nossa, eu já fico no domingo eu já começo a ficar tensa. Gurias, eu queria saber se vocês não querem ligar o microfone para falar, ao invés de só escreverem. Façam as perguntas de microfone aberto, quem conseguir. Tem uma da Nicole, tem uma da Isadora, se vocês quiserem abrir. Senão eu tenho várias perguntas, mas eu quero deixar as meninas perguntarem antes. A Isadora pediu para fazer a pergunta dela, acho que ela não consegue abrir o microfone. Ah, tá bom. A Isadora perguntou como se sentem sendo mulheres engenheiras e como lidam com o preconceito por ser uma área muito ocupada por homens. A Edith vai falar, né? Bem rapidinho. Cada vez que tenho uma atitude desse tipo, eu me tomo a liberdade de falar para a pessoa e dizer: você está fazendo isso e isso não está certo. Você está tendo uma atitude machista que não deveria ter. E aí, não, mas eu não quis dizer. Não quis dizer, mas disse. Então, não me vem com voltas, tá? Da próxima vez, pensa melhor o que vai dizer. Eu tento ser o mais sincera possível nesse sentido. Assim, eu já usei várias estratégias, né? Desde bater de frente, de relevar, né? E a última que eu tenho usado e que tem feito muito efeito é: não entendi, me explica. Não entendi. Ou aquele silêncio, sabe? A pessoa tá falando, eu fico com silêncio. Aí fica aquele silêncio desconfortável, assim, eu posso continuar? Eu achei que essa forma me ajudou bastante, né? Porque aí a pessoa vê que a gente não tá mais brincando, né? Que não tem aquela... Porque chega uma hora que cansa, né, tu ficar explicando, né, que aí começa a pensar, mimimi. Não é mimimi, é só cansaço, assim, a gente não quer ficar defendendo uma bandeira o tempo todo, às vezes a gente só quer respeito. E aí, então, eu uso muito essa técnica, assim. Se eu me sentir desrespeitada, se eu me sentir coagida, enfim, eu paro e falo assim: não entendi, me explica o que tu quis dizer com isso? Não entendi. Só me explica para eu poder também contra-argumentar, porque eu acho que a gente chegou num ponto que a gente não pode mais relevar esse tipo de coisa, né? A gente não tem mais espaço para que a gente não se posicione, né? Por muito tempo eu fiquei muito triste, me abalava muito, sabe? Me abalava muito, na época da indústria, que as pessoas perguntavam: você pode chamar o engenheiro? Daí, como se eu fosse, sei lá, secretária do escritório, sabe? Ninguém me associava, ninguém conseguia associar que eu era engenheira, e isso me frustrava muito. E professora também, já aconteceu em alguns momentos também que
porque professor meus alunos, por exemplo, né, a maioria deles, uma vez eu perguntei, né, para eles se eles tinham tido professoras negras, eles nunca tiveram uma professora negra. Então, isso eu me sentia assim triste, mas ao mesmo tempo com uma responsabilidade. Então, todo o preconceito que eu já sofri na minha vida, todas as risadas, todos os olhares, tudo isso eu canalizei para mudar a situação de onde eu estiver, sabe? Né? Então, eu via que eu era a única professora negra do ambiente, engenheira negra, a única. Então, falei, o que eu posso fazer para mudar? Né? Então, eu comecei a criar pequenos comitês, onde eu estava, sabe? Então, eu fiz uma chamada no LinkedIn e criei um grupo de mulheres negras na engenharia. Em menos de 24 horas, tinham 100 mulheres negras, engenheiras e estudantes de engenharia, né? Então, as empresas hoje ficam mandando as vagas, eu vou compartilhando. Então, assim, para ter essa rede de apoio. Então, como eu não tinha apoio, eu tive que criar minha rede, né? Então, eu que tive que fazer isso. No meu trabalho também, né? Então, se eu sou a única professora negra, o que eu posso fazer? Hoje eu chego, hoje eu estou no INSPER, mas eventualmente se eu tiver em outro lugar no futuro e não tiver engenheiras negras, eu vou chegar e perguntar, o que a gente pode fazer? Como eu posso ajudar vocês? Como que a gente vai trabalhar nesse processo seletivo? Então, eu acho que isso também cabe muito a gente onde a gente estiver, em todas as áreas, né? Se a gente é a única de um lugar, a gente tem que trazer mais mulheres com a gente. A gente tem essa responsabilidade. E eu sei que é muito doloroso isso, porque quem é primeiro de tudo quebra uma porta de vidro sozinha, né? Então acaba se machucando bastante. Mas as que vêm depois, elas conseguem vir com mais facilidade. Então, todo o preconceito, hoje, assim, com mais maturidade, né? Já chorei muito, já sofri muito, mas hoje eu canalizo para isso, né? Não tem, então, se eu for trabalhar em outro lugar, não tem mais engenheiros, tá? O que a gente pode fazer? A gente está dando rede, a gente fornece apoio, essa mulher tem onde deixar os filhos dela, ela tem uma rede de apoio, ela está precisando de algum suporte, tem que ter ouvidoria e tem que ter denúncia, tem que ter canal, né? Não adianta a gente estar aqui, a gente vai receber vocês, não, cadê a ouvidoria? Cadê o canal de denúncia? Vai levar um processo depois disso? Como que vai? Então tem que ser tudo, né? Então a gente tem eu vejo que a gente tem essa responsabilidade, né, onde a gente estiver, sendo as únicas, né, então a gente não tem a rede de apoio, a gente vai doer, mas a gente vai ter que criar, então a gente vai ter que ser pioneira aí para trazer daqui a alguns anos isso nem seja uma pauta, porque vai ser tão natural, então esse é meu sonho até de trabalho também, né? Meu sonho é que daqui a alguns anos não tenha nem cargo de gestor de diversidade. Esse cargo é um cargo provisório. É uma carreira que tem que estar com os dias contados, né? Porque o sucesso de uma empresa, o sucesso de uma instituição é quando não precisar mais desse tipo de cargo, né? Então, é quando isso for tão natural, natural, mulher engenheira é natural, transengenheira é natural. Você nem precisa de um conselho para monitorar isso, porque vai ser já enraizado nas pessoas, né? Então, eu acho que se eventualmente alguém estiver passando por uma situação de preconceito, eu sei que não é fácil, mas tenta canalizar isso para ajudar outras mulheres, não tem rede de apoio, monta a sua própria rede e conte comigo também, se alguém precisar. Bruna, deixa eu fazer uma pergunta que é um pouco complementar a essa questão que tu está falando. Tu falou da questão de raça e gênero, né? Que são questões transversais também. Tu trabalhou eu vi teu comentário no começo da tua palestra, tu falaste que trabalhava na indústria, né? Em várias áreas e agora está na academia. Tu acha que esse mundo acadêmico é melhor ou é pior com relação a essas questões de diversidade? Porque eu vi você falando que começou há 2 anos ali. A Juliana comentou que é recente também na área industrial. No mundo acadêmico, a gente discute, não está longe de estar resolvido, mas a gente discute esses assuntos há mais tempo, né? Então, estamos perguntando aqui, para quem já viu os dois lados, assim, tu acha que é melhor o debate, é um pouco mais aberto na academia ou no mundo privado? No mundo privado, não, no mundo empresarial, né? Porque o mundo privado também pode ser academia também pode ser privado. Uhum. A minha experiência foi que na indústria foi bem mais pesada essa questão de gênero, né? A área acadêmica, acho que por trabalhar com pesquisas e profissionais que estão estudando mais o tema, tem uma abertura maior para a gente falar de política de igualdade de gênero, por exemplo, né? Então, em instituições de ensino, a gente pode já
trabalhar com ações afirmativas, isso é algo mais aberto, né? Eu acho que a indústria está mudando bastante, mas na minha opinião, é bem mais difícil essa transição, né, do que com as pessoas que estão desenvolvendo pesquisa e lendo a respeito, porque a instituição de ensino ela tem um papel muito importante, né? Um professor ele não pode usar qualquer expressão, qualquer vocabulário, ele tem que estar muito preparado para formar um aluno. Agora, a pessoa que está na indústria, se ela fizer uma piada, talvez aquilo acaba se perdendo. Mas hoje, se um professor faz uma piada em sala de aula, os alunos com certeza já vão se mobilizar, já vão tentar levar para a coordenação, ver o que está acontecendo. Então, eu sinto que hoje as pessoas estão aprendendo mais sobre o tema, né? E que na área da educação, com certeza, por todo mundo estar estudando e estar envolvido, acaba não se perdendo. Então, um caso de racismo, com certeza, ele vai ser potencializado. Na indústria, ali, no chão de fábrica, por exemplo, se acontecer uma piada racista, ninguém vai ficar nem sabendo. Então, acho que é um processo trabalhoso que a indústria tem pela frente, né? De conseguir evitar, né, esses episódios, né? Então, eu acho que é mais complicado para a indústria mesmo. Certo, a gente tem outra pergunta, é da Nicole. A Juliana falou dos estereótipos que a família foi colocando sobre as carreiras que ela ia escolhendo. Como que foi para Bruna e Beatriz sobre essa relação familiar diante da escolha da profissão? Quais suas redes de apoio? Eu estava lendo aqui, a Juliana, a Beatriz? Beatriz? A Edith. Ah, tá. Eu, assim, em relação à minha família, eu sempre tive muito apoio familiar. O fato de querer ser engenheira, por exemplo, acho que nunca ninguém me olhou de forma diferente, mesmo porque a gente sempre viu educação como agente de transformação na nossa família, né? Porque meu pai, por exemplo, ele era engraxate e depois fez faculdade de química, então, e depois medicina, então eu sempre vi isso como agente de transformação. Ele também foi professor e ele sempre ensinou, né, que a gente tinha que estudar, independente do cargo que a gente exercesse, tinha que ser com excelência, então ele nunca questionou isso, né, e eu agradeço muito a ele, porque a importância, né, de alguém romper, né, eu agradeço ele por ter rompido na vida dele, por ele ter estudado, mesmo sendo engraxate, ter estudado e ter feito uma faculdade de química, por isso, inclusive, que eu fiz engenharia química, ele sempre me ensinou bastante. Então ele rompeu, então alguém rompeu, esse caminho já foi mais fácil para mim. Agora eu tenho que facilitar para outras pessoas também, né? Então eu nunca tive essa questão de estereótipo, nunca tive esse problema. Pois é, eu também não. Eu tive muita sorte, em realidade, porque eu venho de família, meus pais são os dois médicos, eu tenho, tá cheio de profissionais de medicina e de engenharia do meu lado familiar. Então, tanto que eu disse no início, né, para mim, gosta de matemática, eu era pequena, gente, tinha 10, 11 anos, e já me diziam, gosta de matemática, tem que ser engenheira. Então, eu nunca tive esse problema. E meu pai foi o primeiro universitário da sua família. A minha mãe não, né? Mas eles nunca me questionaram fazer engenharia. Eles achavam que tinha que seguir uma carreira, tanto porque também no Uruguai é um pouco diferente, né? A percentagem de alunos universitários, tanto no Uruguai quanto na Argentina, é o dobro que no Brasil. A população universitária é o dobro que no Brasil. Então, é muito comum as pessoas, inclusive as pessoas que são, por primeira vez, de baixa renda, mediana ou alta, não interessa, que por primeira vez pisam numa universidade, elas ser uma coisa que se vê como uma coisa possível, tá?
Eu acho que isso faz parte da cultura daqueles países, mas eu realmente não tive nenhum problema, muito antes pelo contrário. Isso sim, gente, eu casei, não peguei o sobrenome do meu marido, imagina, casei faz, sei lá, 30 e não sei quantos anos, não peguei o sobrenome do meu marido, eu sou a engenheira, aqui sou a engenheira Edith ou a engenheira Beatriz, dependendo, tá? E nos países hispanofalantes eu sou a engenheira Camanho, e pronto, e sou eu e ninguém mais que eu. Então, a gente o que tem que preservar é essa identidade, né? Me fui um pouco, mas enfim. Eu só queria complementar aqui, que eu sei que nem sempre, né, a gente tem apoio, né, da nossa família, que muitas vezes, né, a gente queria que a nossa maior rede de apoio fosse a nossa família, né, mas nem sempre isso é possível, né, mas se alguém eventualmente estiver assistindo agora, for assistir depois, e não tiver rede de apoio na família, busquem amigos próximos, né, busque amigos que estejam vivendo a mesma situação, pessoas que estejam com os mesmos objetivos para estar se ajudando, mas nunca caminhe sozinho. Sozinho é muito difícil, né? Eu percebi que eu comecei a desenvolver meu potencial quando eu estava caminhando com pessoas que buscavam os mesmos objetivos que eu. Então, muitas vezes, a rede de apoio não é da família, mas se você não tem esse apoio, não desista, mesmo não tendo esse apoio. A gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Sim. A gente está se encaminhando agora para o final do tempo que era marcado. Eu gostaria que vocês fizessem seus comentários finais para depois nós podermos encerrar. Só um minuto. Cristiane Ramalho Xavier levantou a mão. Sim, aí eu tinha mais uma pergunta, eu quis fazer por áudio mesmo. Pode fazer. Primeiro eu queria agradecer vocês por causa tipo, desse encontro e tal. Eu achei bem inspirador, por causa que, tipo, foi mal, um pouco de nervosismo falando. Mas, assim, é bem importante, principalmente pra quem, tipo, eu curso automação industrial, tô no primeiro ano. Eu acho importante a gente meio que ter um exemplo de mulheres trabalhando e na parte profissional que trabalha com tecnologia, e é importante, até por causa que para não desistir, e principalmente por causa que muitas vezes está no meio masculino, às vezes você fica tipo, talvez eu não deveria estar aqui. Então eu fico bem feliz de de poder observar vários exemplos. Aí agora a pergunta é como faz para se inserir no ramo de pesquisa e principalmente de robótica? Como você entra para esse mercado, mais ou menos? Bom, como você entra para a pesquisa, eu diria o seguinte, precisa fazer toda uma carreira, né, dentro da área, pode ser dentro da área acadêmica, ou em algumas empresas, como a Petrobras, por exemplo, você tem áreas, setores de pesquisa. Então, de novo, existe uma grande variedade. Eu, obviamente, faço na área acadêmica, assim como Bruna, como Carolina, para nós seria o mais natural. Mas existem outras opções, sim, dentro de empresas. Existem. Não sei se foi isso que tu perguntou, desculpa, acho que me perdi. Era mais ou menos isso, não? É que eu ainda quero ver como é que eu faço para conseguir alcançar meu objetivo, que seria trabalhar construindo máquinas e essas coisas. Mas aí já deu uma base, obrigada. Certo? Aí, se vocês quiserem fazer uma fala final para encerrarmos, fiquem à vontade. Eu sou mais velha, vou começar eu então. Gente, um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer de novo o convite e quero também ressaltar
se você quiser fazer engenharia, se você quer vir conversar, eu acho que todas nós, meninas da ciência e todas as convidadas que nem eu, estamos à disposição para... eu estou falando por elas, desculpem, mas eu estou à disposição se quiserem conversar e quiserem trocar ideias, sim, e tem que quebrar um pouco esse gelo, né, que nos coloca, às vezes, com relação às carreiras tecnológicas. A gente tem uma sensibilidade que é diferente da sensibilidade que tem os homens. A gente tem que aproveitar essa para mostrar como é possível fazer, e nós fazemos uma engenharia um pouco diferente da que eles fazem, principalmente nas áreas que estão mais relacionadas com o meio ambiente, que aqui é o mais transito. Mas muito obrigada, e um prazer ter compartilhado essa mesa com a Juliana e com a Bruna. Foi um prazer conhecer todo mundo aqui. Então, pessoal, também gostaria de agradecer esse momento. Eu acho super inspirador quando a gente pode trocar dessa forma, né, com pessoas diferentes, né, com tantas histórias diferentes. Eu acho que isso só engrandece a gente. E assim, uma coisa que eu sigo para mim, que eu acho que é legal também compartilhar, é que a gente tem que procurar a nossa melhor versão. Se a nossa melhor versão está dentro de uma área tecnológica, está dentro da engenharia, vai em frente, né? Precisa de ajuda, hoje a gente tem vários grupos, tem Meninas da Ciência, tem SWI, tem os teus professores. Eu acho que os professores, eles são um grande contato para esse apoio, para nos ajudar, principalmente a Cristiane, que perguntou ali, conversa com os teus professores mais próximos, né, ou manda um e-mail para a gente, né, nos contatos que a gente tem aqui, que a gente pode te orientar, pode te ajudar, pode te encaminhar para grupos de pesquisas, para te poder ter uma experimentação nessa área e ver realmente o que tu gosta. Então, eu diria isso para vocês, né, que procurem sempre ser a melhor versão de vocês, e se for numa área de tecnologia, fiquem felizes, sigam em frente, não se coloquem dentro de uma caixinha, vocês podem ser várias coisas. Bom, eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz, fiz muita questão de estar aqui com vocês. Foi uma honra essa troca de experiências, e que vocês sejam livres, né, para escolher o que vocês quiserem. E lembrando que tudo é muito dinâmico, então o que a gente escolheu hoje não tem problema mudar no próximo ano. A gente é livre, e se vocês optarem, né, pela engenharia, serão muito bem-vindas, serão acolhidas, né, independente da engenharia, né, tem diversas áreas, né, que vocês podem estar trabalhando, e sejam livres, procurem rede de apoio, né, com a família, com as amigas, e é isso, gente, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Em nome do Meninas na Ciência, eu gostaria de agradecer muito as nossas convidadas. Foi um prazer ter vocês aqui hoje falando. E como estudante de engenharia, foi mais prazeroso ainda, porque em diversos pontos que eu tinha dúvida, vocês solucionaram, me inspiraram a continuar. Parabéns pelo trabalho de vocês. E as meninas que vieram nos assistir hoje, muito, muito obrigada pela presença de vocês. A gente estava num grupo pequeno, mas foi uma conversa incrível. Não sei se a Carolina ou a Dani querem falar. Sim, eu quero só agradecer, né, a Beatriz, a Juliana e a Bruna, né, muito obrigada, gurias, pelo depoimento de vocês, né, os dados, os números e as visões. Eu particularmente adorei a diversidade, né, de cada uma, mostrando um pouquinho do que pode ser engenharia, né, que para mim é uma carreira muito rica, mas vocês conseguiram trazer pelo menos um pouquinho do que pode ser oferecido, né, quando as meninas escolhem uma carreira dessas. E a gente nem comentou do mercado de trabalho, mas não deu tempo, né, então ficaria para um próximo momento, assim, das oportunidades do mercado de trabalho, mas dá para ver que são várias, né, assim, pela amostra que vocês trouxeram aqui. Então, muito obrigada às que estão participando também, e agora vai ficar disponível, né, no YouTube, então a gente espera também que outras meninas possam
olhar isso aí, né? E de repente interagir de outra maneira com vocês. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa Obrigadão. tarde. Até mais. Até. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada pela participação. Obrigada, Daniela. Obrigada.